Você já ouviu falar em pedra de tropeço? Vários obstáculos podem se tornar uma pedra de tropeço nas nossas vidas. Porém, não existe uma pedra de tropeço maior do que a nossa própria vontade. Vamos refletir sobre o assunto. Vem comigo. Juízes 17:6 diz: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo, ou seja, cada um andava de acordo com a sua própria vontade. Andar de acordo com a nossa própria vontade pode ser muito perigoso se nós não pegarmos a nossa vontade e colocarmos à disposição de Deus, se nós não colocarmos para que Deus trabalhe a nossa vontade de acordo com a vontade dele. E muita gente, mas muita gente mesmo, desde lá para cá, tem tropeçado na sua própria vontade. Como eu disse, muitos estão tropeçando aí em alguns obstáculos, mas não existe um obstáculo maior e pior do que a nossa própria vontade. Comentário bíblico. Hoje, como nos dias de Mica, todos parecem colocar seus interesses em primeiro lugar. A maioria das pessoas rejeita a maneira certa de Deus para suas vidas. Qualquer pessoa que não se submeta ao Senhor terminará por fazer qualquer coisa que pareça certo naquele momento. Esta tendência está presente em todos nós. Para sabermos o que é realmente certo e termos forças para fazê-lo, é preciso que nos aproximemos de Deus e de sua palavra. Pronto. Está aqui um relato quase que total e completo da forma que nós devemos agir, da forma que nós devemos nos conduzir. Primeiro, nos aproximarmos de Deus e da sua palavra. Deus, pela sua palavra, vai nos conduzir poderosamente, de forma satisfatória, de forma exemplar, de forma, é claro, que agrade a Ele. Porque quando eu ando segundo a minha própria vontade, eu nunca estarei agradando a Deus. Provérbios 14:12 diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Então, quando eu tento andar, ou quando eu prefiro andar, quando eu decido andar, caminhar pela minha própria vontade, de acordo com as minhas escolhas, de acordo com aquilo que eu acho que parece que é o certo, mas não é. Porque a vontade do homem nunca foi e nunca será correta. Se ele não pegar essa vontade dele, que é imperfeita, e colocá-la submissa à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, o homem sempre vai quebrar a cara e sempre vai tropeçar na sua própria vontade. Tiago, capítulo 4, a partir do verso 13. Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. O que Tiago está dizendo aqui? Nós podemos fazer planos, projetos? É claro, devemos. Porém, antes de mais nada, depois que fizermos os planos, devemos consultar a Deus. Senhor, o que tu achas desse plano, desse projeto? Eu vou para tal lugar, eu fico, eu permaneço. Enfim, nós devemos consultar a Deus para nos submetermos à vontade dele. Mas não, o texto diz muito claramente que muitas pessoas fazem projetos e vão, como se diz, mete a cara. E o resultado é que muitas pessoas estão quebrando a cara, estão tropeçando e tropeçando feio, fazendo planos e projetos sem incluir a vontade boa, perfeita e agradável de Deus nos seus planos e projetos. O que nós devemos fazer é nos submetermos ao Senhor. Se Ele quiser, primeiro, depende da vontade dEle, eu me submeto à vontade dEle. Segundo, se vivermos, ainda tem essa questão, se vivermos, então nós precisamos nos submeter à vontade de Deus para não tropeçarmos na nossa própria vontade, mesmo porque toda esta vanglória que Tiago está dizendo aqui, ela é maligna, ou seja, ela não provém de Deus, mas ela provém das nossas pretensões, da nossa prepotência, da nossa arrogância, da nossa soberba, e isto é ruim. Sansão, um homem que foi munido aí de uma força descomunal, ele poderia ter sido, na minha opinião, um dos maiores juízes da época dos juízes. Mas não, Sansão ele fracassou quando ele tropeçou na sua própria vontade. Juízes 14:3 diz:
Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram, isto aqui, Sansão, quando está ali andando em time na cidade filisteia, buscando ali uma mulher, né? Aliás, ele vê uma mulher e se namora por ela e a quer para sua esposa. Porém, era de uma nação que Deus já havia dado ordem para não se comprometer com essas nações pagãs, aonde o coração dos israelitas estaria sendo desviado do foco que era servir ao Criador. Juízes 14:3. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram, não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos. E disse Sansão a seu pai, tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Traduzindo aqui o que Sansão está dizendo para os seus pais, a minha vontade está em primeiro lugar. Ainda que vocês possam me aconselhar, dando conselhos, mas a minha vontade é que esta mulher seja a minha esposa. Então Sansão ele fracassa justamente aqui, na sua própria vontade. Todas as vezes que recebemos bons conselhos, mas colocarmos a nossa própria vontade adiante, é claro, vai ter problema. E Sansão lá na frente, infelizmente, ele é preso, ele é traído por Dalila, ele tem os seus olhos vazados, ou seja, ele foi cegado, foi posto ali para estar girando uma roda como se fosse um animal, servindo de chacota para as outras pessoas. Sabe por quê? Porque Sansão ele tropeça na sua própria vontade. O meu conselho é que ao invés de você andar pela sua própria vontade, busque bons conselhos, principalmente dos servos de Deus, principalmente do Espírito Santo e na palavra do Senhor. Deus ele continua tendo os melhores conselhos, as melhores decisões, os melhores planos, os melhores projetos para as nossas vidas, mas nós precisamos nos submeter à vontade do Senhor. E aqui Sansão, mesmo tendo força física, mas o seu coração estava distante do Criador e a sua vontade prevaleceu. O resultado foi trágico. Salomão, um dos maiores reis de Israel, devido todo o território que ele conquistou, a riqueza que tinha, pediu sabedoria a Deus, porém não andou com sabedoria. O resultado foi que Sansão andou segundo a sua própria vontade. 1 Reis 11, versos 1 e 2. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias, Etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. Agora presta atenção no final do texto. A estas se uniu Salomão com amor. Deus já havia falado, olha, não se misturem, não façam aliança, não façam concerto com essas nações. Principalmente aí na questão matrimonial. Porém, Salomão vai totalmente na contramão de Deus. E diz o texto, Salomão amou muitas mulheres. Não foi uma, não foram duas, foram muitas mulheres. Os casamentos de Sansão, 700 mulheres princesas e 300 concubinas, lhe renderam alianças políticas com muitos reis que tinham diversas crenças religiosas, ou seja, eles adotavam o politeísmo, praticavam a idolatria, algo totalmente condenado pelo próprio Deus. E lá no finalzinho nós vemos que o coração de Salomão se distancia do Criador. Ele já não estava mais servindo a Deus, muito pelo contrário. Ele agora estava adotando a mesma forma de adoração das outras nações, devido às suas esposas terem pervertido o seu coração. Digamos que elas disseram para Salomão, Salomão, sirva a Quemos, a Marduque, a Baal, a Astarote, a Azera, enfim, tantos deuses, menos a Jeová. E Salomão faz isso, porque não dá para servir a dois senhores ao mesmo tempo, das duas uma, ou nós vamos servir a Deus ou servir a outros deuses. Não tem como servir a Deus, servir ao mundo, não tem como, é impossível. E Deus ele não negocia a adoração a Ele e o serviço a Ele. E nós devemos olhar para esse texto aqui e prestar atenção, porque as alianças que Salomão fez deu a ele um reinado muito próspero, porém, lá na frente, ele paga um preço muito caro. Então nós precisamos olhar para a vontade dessas pessoas
que estavam indo na contramão de Deus. Mateus 19, versículos 21 e 22. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens. Dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Isso é o Senhor Jesus falando para o jovem rico. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Este jovem, ao invés de andar segundo a vontade de Deus, seguindo a Cristo, ele prefere andar com as suas riquezas, com as suas posses, materiais, efêmeras, temporais, passageiras. Mas o Senhor Jesus, ele diz que é melhor nós ajuntarmos tesouro aonde? No céu, onde a traça não rói, ferrugem não corrói, ladrões não minam. Mas este jovem aqui, ele tropeça na sua vontade quando ele deixa o chamado de Cristo de lado e ele se atém muito mais, ele se atenta, ele se apega às suas riquezas. Quantas pessoas não estão fazendo isso, se apegando muito mais àquilo que é material, àquilo que é palpável, tangível, visível, e é temporal, é temporário, é efêmero, é passageiro. O Senhor Jesus faz um convite: vem e segue-me para uma vida eterna, mas esse jovem, pela sua própria vontade, ele rejeita o chamado de Cristo. E infelizmente, muitas pessoas estão rejeitando o chamado de Jesus para segui-lo. E eu finalizo com João 6, versos 66 e 67. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Seguir a Cristo é uma decisão que nós temos que fazer. Depende da nossa vontade. A escolha é nossa. Mas esse grupo de discípulos, eles fizeram a escolha deles. A vontade deles não era seguir a Cristo, um compromisso profundo e sincero na intimidade com Jesus, muito pelo contrário. Eles agora abandonam a Cristo, por quê? Porque estavam querendo seguir a sua própria vontade. Das duas, uma. Ou nós vamos abandonar a nossa vontade para seguir a Cristo e andar de acordo com a vontade dele, ou nós vamos fazer como esses discípulos. E infelizmente, muitas pessoas que lá atrás serviram ao Senhor, hoje já não servem mais. Abandonaram a Cristo, rejeitaram a sua palavra, rejeitaram os seus ensinamentos para seguir a sua própria vontade. Sabe por quê? Porque muitos vão dizer, o discurso é duro. É duro naquilo que eles podiam não entender, mas aceitar. E muitas pessoas hoje, porque o discurso de Cristo é duro, as pessoas não querem segui-lo, porque querem fazer e andar segundo a sua própria vontade. O resultado é um só: estão tropeçando dia após dia. Reflita sobre isso e que o Espírito Santo ilumine o teu entendimento para que você possa fazer a decisão e não tropeçar na sua própria vontade, mas andar de acordo com a vontade de Deus. Amém? Deus te abençoe com esta palavra, em nome de Jesus.